Pois é, e essas baixas temperaturas ajudam, pelo menos, né, a matar as chamadas plantas voluntárias que emergem da safra anterior e que podem ser um risco de propagação da ferrugem asiática. Nós conversamos com um especialista para saber mais detalhes sobre essa doença, o que ela causa e como podemos preveni-la. Acompanhe. A ferrugem asiática, é uma das principais doenças da cultura da soja. Ela é causada pelo fungo Phacopsora pachyris. É uma doença que tem uma taxa de progresso de forma exponencial, ou seja, eu começo na primeira semana, que eu detecto ela, eu tenho 1% de severidade, ou seja, 1% da área foliar acometida pela doença, e de repente em 2, 3 semanas eu já tenho 30, 40, 50% da área foliar da soja totalmente comprometida. A gente sabe que o tecido infectado, o tecido com a presença de ferrugem, ele é praticamente um tecido morto, ou seja, ele não vai auxiliar na transferência dos fotoassimilados para os grãos. Ou seja, o principal componente de rendimento afetado pela ferrugem é o peso de 1.000 grãos, então a gente vai ter um peso de 1.000 grãos muito baixo e vai impactar diretamente na produtividade. A gente tem dados acima de 70% de quebras de produtividade. O especialista explica que nessa fase de pré-plantio, as baixas temperaturas e até geadas podem ajudar no combate à disseminação da doença, que pode se manifestar nas chamadas plantas voluntárias, que emergem da safra anterior. E ela funciona como uma fonte de inóculo, uma ponte verde que a gente chama para a sobrevivência do inóculo da ferrugem asiática. Então, o que acontece é que com essas temperaturas baixas, a presença de geada que a gente teve, acabou por eliminando muitas dessas plantas voluntárias. Então, com a morte dessas plantas voluntárias de soja, a gente tem sim, digamos que quase que um controle natural do inóculo presente da ferrugem asiática, presente na região, digamos assim. Então, isso é um método de controle praticamente natural. É claro que a geada ela não aconteceu em 100% das regiões. Então, é muito importante de todos os produtores acompanharem as suas lavouras, se constatar a presença de soja voluntária, ou seja, na beiras de estradas, beiras de lavouras, é interessante praticar o vazio sanitário, fazer o manejo, fazer o controle das plantas restantes, né, de plantas voluntárias da soja na região. Provavelmente o inóculo vai vir de outras regiões que não teve presença de geada, que inclusive fazem a semeadura da soja antes do que o Brasil, então a gente acaba tendo o desenvolvimento da doença em outras regiões e esse inóculo vem através de correntes aéreas. A gente tem alguns dados aí que estimam, em média, 500 quilômetros por semana é o transporte desses inóculos. Então a gente pode ter no decorrer da safra a presença da ferrugem asiática da mesma forma. Então, os produtores que ainda constatar a presença de soja voluntária nas suas áreas, é importante contribuir para o vazio sanitário e realizar o manejo e eliminar essas plantas voluntárias para que a gente inicie a safra sem a presença de inóculo presente na região.